Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo, né, a esse espaço de reflexão. Nós estávamos conversando pela manhã sobre a questão, na igreja, né, sobre a questão da retomada dos cultos. Eu estou recebendo aqui algumas informações de alguns irmãos acerca dessa possível retomada, né, do que a gente estava planejando para os próximos dias. Creio que até o finalzinho do culto de hoje, alguns irmãos também vão se pronunciar. Eu deixei lá no WhatsApp da PIB. E aí vou dar uma posição para os irmãos acerca do que os irmãos colocaram, né, da maioria, não uma votação, mas considerando o que os irmãos estão colocando, né, em relação a essa liberação que nós tivemos, né? Se for o caso, a gente segura mais um tempinho e aí volta com mais segurança, volta com mais certeza, né? Então o que é importante é que a gente se sinta bem na casa do Senhor, não fique com receio e com algumas dificuldades, né, de operacionalizar alguns detalhes lá do trabalho. Mas vamos refletir. Hoje nós estamos aqui para refletir na mensagem do Senhor e eu espero que Deus esteja falando ao seu coração da mesma maneira que esteja falando ao meu. Quero que você abra sua Bíblia aí no texto de Gálatas, capítulo 6, e nós vamos, na medida que lemos, vamos trazer algumas considerações do versículo 1 até o versículo de número 10. Gálatas 6, do 1 ao 10. E diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. O apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos na Galácia, ele está, né, na verdade, trazendo uma orientação preciosa para a igreja nos dias de hoje também. E ele fala sobre essa questão do pecado pessoal e do pecado alheio, né? E diz uma coisa que é importante: trate sempre com mansidão, com calma. Pastor, isso não tem, isso tem a ver com a conivência, isso tem a ver com colocar panos quentes? Não tem nada a ver com panos quentes. A gente tem a ver com apurar a situação, entender que o gênero humano ele é propenso ao pecado, propenso ao erro, e a gente deve tratar com carinho, irmão, tratar com mansidão, com calma. E quando ele fala, nós vamos falar sobre a questão da diligência. Seja diligente, cuidado para que você também não caia. Porque essa atmosfera de tratar o pecado dentro da igreja vai também se refletir em você. Se você trata com mansidão, se você trata com calma, se quando for o seu caso, a gente ora para que isso não aconteça, né? Mas também vão tratar você também da mesma maneira. Então perceba, essa questão da reciprocidade, ela começa conosco. A gente começa a exalar esse sentimento dentro da igreja. E é algo que a gente precisa estar sempre aprendendo sempre. O versículo 2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera de alguma coisa e não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos. E então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Queridos, todos nós temos cargos, ou melhor, fardos para levar. Cargas e fardos. E porque eu tenho meus fardos, eu compreendo também, isso me dá empatia, isso gera em mim empatia para compreender os fardos também do meu irmão. Parece que o ser humano, nesses últimos anos, ele vem perdendo esse sentimento da empatia e parece que para de considerar que as outras pessoas também passam por problemas. Note aí que volta e meia a gente tem sido muito duro com as dificuldades que as pessoas passam. Fala assim, se fosse eu já tinha tirado por menos. Não, meu irmão. Cada um tem o seu fardo. Não adianta a gente querer que uma pessoa ela reaja de uma maneira enquanto nós vamos reagir de outra. O contexto é totalmente diferente, a família é totalmente diferente. O que a gente precisa aprender é que quando é pesado para mim, eu sinto. E quando eu percebo isso deve gerar em mim essa empatia. Para que quando eu olhe para um irmão, né, eu perceba um irmão com um fardo pesado, eu possa ali me compadecer junto com ele e ajudá-lo naquele momento. O fardo continuará sendo dele, mas a ajuda com certeza será muito importante. E aí cada um deverá levar a sua própria carga e vai prestar contas a Deus sobre isso, né? No versículo 6, nós temos algo aqui importante que diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Isso, meu irmão, é você poder compartilhar o fruto daquilo que foi investido em você, investido na sua vida. É você poder mostrar que o investimento está gerando resultados.
Meus queridos, é importante que a gente entenda que toda instrução que a igreja opera através dos estudos, através das reflexões, através da ministração da palavra, ela toda essa instrução ela é um investimento. É um investimento na sua vida, na vida da sua família. Então, meu irmão, quando sua família estiver bem, traga sua família para a igreja. Traga sua família para a igreja para apresentá-la diante do altar do Senhor. Essa é uma das formas, porque a gente vai perceber, meus queridos, que quando a gente faz isso, a gente está colocando diante daquela instituição que tem investido tanto em nossas vidas, colocando os frutos benéficos disso. Dos filhos na casa do Senhor, a esposa, o esposo na casa do Senhor. Então, aproveite esse momento. O versículo 7 fala sobre zombar. De Deus não se zomba. Às vezes tem pessoas que pensam que conseguem enganar a Deus e não conseguem. A gente se engana a si próprio, a gente se engana e nos enganamos a nós mesmos. Veja o que o texto diz. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o homem, aí a gente vai perceber nesse versículo, né, que quando a gente olha assim, de Deus não se zomba, porque tem pessoas que estão dizendo que são uma coisa e na verdade são outra. Acham que para o mundo, basta aquela aparência para o mundo, que para Deus está tudo igual. Não. Deus, meu irmão, minha irmã, Ele sonda o nosso coração. E não adianta só a aparência. Tem que ser algo que realmente parta do coração do seu servo. E aí vem o versículo 8, os versículos 8, 9 e 10, que diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Meus queridos, aqui nós temos algo importante. É uma lei da semeadura. Cada um colhe aquilo que planta. Se eu invisto no meu espírito, eu vou colher uma vida espiritual. Mas, se eu invisto na carne, eu só vou colher a carne, meu irmão. Não tem para onde. Então é aquela questão, se eu quero coisas boas, eu vou investir em coisas boas. Se eu só faço investimentos precários, o que eu vou resgatar disso? Vou resgatar a precariedade. E aqui, meus irmãos, tem coisa positivo, algo assim oportuno para a vida do crente. Procure fazer coisas boas o tempo todo, porque Deus, as circunstâncias vão fazer com que essa bondade ela retorne para as nossas vidas. Então, meu irmão, você precisa entender que quando nós fazemos algo bom, a vida trata logo de trazer isso de volta para a gente. É aquela história lá do livro de Eclesiastes, né? Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Nós interpretamos nessa passagem, né, como sendo esse indicativo de solidariedade, de bondade, porque aquilo que nós fazemos para os outros volta, né? Então é interessante, né? Eu conheço uma pessoa muito querida que ela sempre dizia o seguinte, né? Perfumadas são as mãos daqueles que entregam flores. E realmente, né? Aqueles que entregam flores realmente têm suas mãos perfumadas. E mais cedo ou mais tarde vão ser recompensados por isso. Queridos, eu gostaria que essas palavras, né, ficassem firmes na sua mente e encontrassem lugar seguro em seu coração. Que você pudesse encontrar alento na palavra do Senhor e perceber, meu irmão, minha irmã, que esta palavra, ela renova o nosso ser, que ela renova as nossas vidas. Deus abençoe a sua casa. Deus continue dando livramento a você e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.